Liberado aí, produção? Show. Então vamos lá. Irmão, nós estamos aqui, né, para a gente estar participando desse propósito, né, como foi Deus assim colocou no nosso coração, da gente estar junto, né, para a gente estar orando e fazendo algo diferente para Deus. A gente vai estar partilhando aqui com vocês, para vocês também aí na internet, aí no Facebook. A gente vai estar partilhando um pouquinho do que já foi isso, né? O André já está aí, já está preparado, ele vai dar uma palavra para a gente também, né? Então eu queria agora te convidar a ficar de pé, vamos orar. Eu queria convidar aqui o Roberto Júnior para estar fazendo essa oração inicial, botando a Deus no meio desse trabalho aí, vai ele tomar a frente, tomar o controle também. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, esta hora aqui debaixo da sua presença, vamos ao seu nome, para que o Senhor possa invadir esse lugar. Mesmo numa reunião, mas que o poder do Espírito Santo possa envolver cada um de nós que estamos aqui. Envolve sim, e também dos que estão assistindo pela transmissão ao vivo no Facebook. Faça o querer, E que o Senhor possa cada vez mais deixar usar as nossas vidas. E ao servo André também, você pode estar usando nessa palestra e possa estar abençoando a vida dele cada vez mais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se sente confortável aí, irmão. Fique confortável aí, porque nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Esse propósito Bíblia na mão, né? Eu mandei hoje até fazer um adesivinho bacana aqui para minha Bíblia, porque essa aqui é uma Bíblia que, quando eu adquiri ela, foi para fazer esse propósito a primeira vez, né, há 2 anos e meio atrás, né, eu senti no coração que fazer esse propósito. Foi numa turma de discipulado, eu era professor de discipulado na época, até André, né, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, ele era um dos alunos. A gente reuniu a turma queria fazer algo diferente para Deus, queria fazer algo doido para Deus. Eu falei, pô, como é que é esse negócio de propósito? Eu falei, então vamos fazer um propósito bacana, vamos andar 30 dias com a Bíblia na mão. Aí, pô, a galera topou, eu falei, pô, então vamos fazer. Só que, pô, minha Bíblia é de imensa, né? Eu falei, pô, vou andar com esse negócio muito pesado. Aí comprei essa Bíblia, uma versão NVI, só que agora já está bem usadinha, eu tive que botar um adesivo, porque não adianta o propósito você simplesmente andar com um livro na mão. Você tem que mostrar que realmente é uma Bíblia. Então muitas pessoas poderiam olhar isso aqui e achar que era uma agenda, um sei lá o quê. Então assim não. Assim eu digo que a Bíblia é sagrada, né? Que eu não tenho de maneira nenhuma vergonha de portar o livro, que é o manual da vida, que é a base da minha fé, a base daquilo que eu creio, né? Então esse proposto é assim, né? O André ele vai falar do que está acontecendo, ele vai falar de como está sendo a vida dele no propósito, ele vai explicar direitinho. Ele é mais doido que eu. O André é doido demais, ele está fazendo uma parada muito bacana aí para Deus. Então ele vai explicar pra gente como é que funciona, né? E depois do que ele falar, a gente vai voltar, a gente vai bater um papo, vai tirar dúvida, porque muita gente fica pensando, como é que vai ser o propósito, Bíblia na mão e tal, toda hora, Bíblia na mão. Tem uns porém, tem algumas coisas que a gente pode fazer, outras que não, isso a gente vai estar aprendendo, né? Eu já queria mandar um abraço aí pro Wilson Fiel, meu camarada, lá nos States, estamos juntos aí, bota a equipe toda aí para andar com a Bíblia na mão, vai ser benção, que Deus abençoe a vida de vocês, e com a gente não vai ser diferente. Né? Andar com a Bíblia na mão vai ser um propósito que não só vai edificar a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual de intimidade com a palavra, porque a gente vai ter intimidade, vai estar com ela o tempo todo junto, agarradinho, e também evangelístico, né? Com o testemunho do André vocês vão perceber isso, vai ser muito evangelístico, vai gerar uma curiosidade danada na galera. Eu lembro que quando eu fui numa reunião com a gerente do banco, uma reunião empresarial, e eu cheguei já com a Bíblia na mão, aí cheguei, botei em cima da mesa assim, aí fica todo mundo olhando, porque ninguém está acostumado com isso, né? Ninguém está acostumado. Isso abre um leque, uma possibilidade de você começar a falar de Jesus para as pessoas, porque a primeira coisa que a pessoa pergunta, a Bíblia? É a Bíblia. Aí você já entra no assunto, né? Vamos deixar o André falar. Eu queria convidar o André. Depois que o André expor aquilo que Deus colocou no coração dele, a gente fala mais. André, seja bem-vindo, irmãozão. Esse aqui, para quem não conhece, é o André. Aí, moçada, esse é o André, menino bom. Ele vai falar com vocês aí um pouquinho. Amém? Fica à vontade aí, querido. Pai do Senhor, irmãos, bênção. Pai do Senhor, galerinha do Facebook. Então, hoje a gente vai estar falando aqui, como o nosso irmão Ednan já adiantou, sobre o propósito da Bíblia na mão.
sobre esse propósito, que a gente vai ser muito usado pelo Senhor. Eu creio que muitas vidas vão conhecer a Jesus, vão se interessar por Jesus através da nossa vida. E Deus, Ele vai encher na nossa vida para que a gente possa espalhar o amor de Deus no mundo, para que a gente possa, impactar outras vidas com a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, amém? Então, a gente vai falar hoje sobre como começou o propósito. Como começou o meu propósito? O Reginan já adiantou, ele falou que ele era professor da turma do discipulado e eu fiquei interessado em fazer o discipulado quando o pastor ele anunciou lá na igreja que ia ter a turma do discipulado. Eu fiquei interessado porque eu não conhecia ainda muito da palavra de Deus. Eu era um garoto que eu estava na igreja, mas só que eu não conhecia quase nada da palavra de Deus. Eu não sabia o porquê de eu estar ali. O discipulado é justamente para isso, para explicar o porquê você está ali, para explicar as coisas básicas da palavra de Deus, vamos dizer assim. Eu comecei esse propósito, eu comecei a querer conhecer a palavra de Deus, comecei a me interessar pela palavra de Deus, e quando o presbítero Reginan ele propôs isso para a turma, eu fiquei muito feliz. Eu já topei logo de início fazer esse propósito, que iria começar no dia 1º de abril, ia terminar no dia 30 de abril. E depois a gente ia entregar esse propósito no monte. Só que o que acontece? Nesse 30 de abril eu não pude ir no monte. Aí eu fiquei triste, porque eu queria muito ir no monte. Meu sonho era ir no monte, eu nunca tinha ido no monte. Aí eu comecei a buscar mais de Deus, para justamente eu poder ir no monte. Falei, não, vou fazer mais um mês de propósito, porque eu quero ir no monte, eu quero entregar esse propósito da Bíblia no monte, então eu vou fazer mais um mês de maio todo o propósito. Vou avisar isso para o Reginan e vou convidar ele para no dia 31 de maio a gente entregar o propósito no monte, por causa do monte que eu estava fazendo o propósito inicialmente. Aí a gente entregou o propósito no monte, Deus fez maravilhas naquele lugar, glória a Deus. Foi onde eu tive assim a primeira grande experiência com Deus mesmo, foi naquele lugar. E as pessoas, elas acham que andar com uma Bíblia na mão é justamente você pegar uma Bíblia e sair andando por aí, mas não é só isso. Para andar com uma Bíblia na mão, primeiro princípio, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Você não pode andar com uma Bíblia na mão sem você ter o Espírito Santo de Deus, senão você não vai ser usado, porque é o Espírito Santo que usa vocês. Não é do seu falar, não é você que vai chegar lá e vai falar e o seu amigo vai se converter, não, vai ser o Espírito Santo. Então você tem que ter o Espírito Santo. Ah, André, mas como é que eu faço para ganhar o Espírito Santo? Ganhar o Espírito Santo é você buscar a Deus dentro da sua casa primeiramente, buscar a Deus na igreja, ter uma vida de comunhão com Ele, com Deus, em todo lugar que você for. Não importa. Amém? E também eu vou falar agora sobre as dificuldades desse propósito. Então, são muitas as dificuldades, porque o primeiro mês de propósito foi que eu tive mais dificuldade. Porque, como eu já adiantei, eu não conhecia ainda muito da palavra de Deus. Eu ainda não sabia, vamos dizer assim, coisas que eu precisava saber para fazer esse propósito. Mesmo assim, eu fiz. Então, já queria adiantar para você que está interessado em fazer o propósito, mas não conhece tanto assim da palavra de Deus, começa a buscar, começa a orar, começa a buscar mais conhecer a palavra de Deus para a gente poder fazer esse propósito e ser realmente usado pelo Senhor, Amém? Então, nesse primeiro mês, eu estava lá na escola e muitos amigos eles chegavam para mim e falavam assim, mas André, você não sabe isso, você não sabe isso, você não sabe isso, sei que lá. Minha sala tinha vários ateus, você tem que imaginar, a maioria era ateu. Então, eu estava numa situação complicada. Eu não conhecia tanto da palavra de Deus, e a maioria era ateu. Os ateus, vocês sabem como é que são. Eles chegam lá, mandam um versículozinho da Bíblia lá, fora de contexto, não tem nada a ver.
Mas só que aí você passa a acreditar. Se você não conhece a palavra de Deus, você passa a acreditar. Você fala, ué, mas o que ele está falando faz sentido, meu Deus. É por isso que quando a gente faz esse propósito da Bíblia, a gente tem que conhecer da palavra de Deus, para a gente não cair nessas armadilhas. Porque, com certeza, irmão, quem é que tem algum amigo ateu, algum amigo que não faz, entendeu? Então, a gente tem que conhecer, né? Pra gente, porque eles vão vir debater com a gente, não é a gente que vai debater com eles, eles que vão vir debater com a gente. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para isso. Ah, a gente vai brigar com eles, André. Não, a gente não vai brigar com eles. A gente vai debater em amor, claro, com certeza. Mas só que a gente também tem que falar da palavra de Deus, mostrar a verdade. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, amém? As afrontas e calúnias. Então, muita gente costuma afrontar. Teve gente na minha escola, por exemplo, que já marcou debate comigo. Ah, não, vamos debater tal dia. Não sei que elas já marcaram debate comigo. Não, era um assunto que envolvia a Bíblia, porque era sobre o homossexualismo. E uma menina, ela marcou um debate comigo sobre isso e eu fui lá. Mas só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar sobre isso. A gente não pode chegar lá simplesmente e falar, vai pro inferno, isso e tal. Não, a gente tem que ter amor em primeiro lugar. Para andar com uma Bíblia, é claro que eles vão pedir a sua opinião. Eles vão perguntar lá para você, mas qual é a sua opinião sobre tal assunto? Você vai ter que saber responder dentro da palavra de Deus, mas em amor, em sabedoria, para que você não seja julgado, que você não seja caluniado, que não fale tanto mal de você assim. Mas ainda assim, vamos falar mal. Isso aqui, né, para que a gente possa ter aí vamos dizer assim, como posso dizer, um avanço nesse propósito, né, para que a gente possa conseguir assim, para que o Espírito Santo possa penetrar o coração daquela pessoa. A gente não pode ser tão duro com aquela pessoa. A gente tem que saber evangelizar. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Agora a gente vai falar sobre o fator evangelístico. Então, o fator evangelístico é o fator que eu mais gosto. Por que eu mais gosto? Porque, irmão, evangelizar é algo muito bom. Ah, André, mas como é que eu evangelizo? Vou chegar lá na minha escola com a Bíblia na mão, andando com a Bíblia na mão, sentar lá do lado da pessoa, começar a falar de Deus o tempo todo? Não, irmão, não seja esse crente. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que ser sal da terra, mas só que a gente não pode ser um crente salgado. Ninguém gosta de comida salgada, amém? Ninguém gosta de beber água salgada, ninguém gosta. Então a gente não pode ter sal além da conta. A gente tem que ser sal da terra para que a comida fique gostosa, para que fique bom o negócio. E não para salgar demais a pessoa, porque senão a pessoa vai começar a te achar chato, vai falar só daquilo, só daquilo, só daquilo o tempo todo. Não, pede ao Senhor sabedoria para que você possa ser usado conforme a vontade dele. Amém? E olha, tem uma coisa que me impressiona muito nos dias de hoje, é que muitas pessoas, elas querem atrair os jovens para dentro da igreja, imitando algumas práticas do mundo. Ah não, vou imitar ali uma prática do mundo, mas só que fazer isso com a palavra de Deus, e eu vou atrair bastante gente para a igreja. Por exemplo, tem um pastor que ele está fazendo agora, ele está cheirando a Bíblia. Irmão, ele está imitando uma prática mundana para atrair gente para dentro da igreja. A gente não precisa imitar a prática mundana para atrair gente para dentro da igreja. A gente só precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque se a gente fosse imitar a prática mundana, se fosse assim, então Deus ele teria imitado a Babilônia para segurar Daniel na sua presença. Deus ele teria imitado o Egito para segurar José na sua presença. Não é assim. A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus para que a gente possa ser usado pelo Senhor verdadeiramente. Amém? Porque nós somos a geração eleita. Amém? Lá em 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, para que anuncieis, a gente tem que anunciar o poder de Deus, a gente tem que anunciar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, porque um dia a gente estava lá no mundo, um dia a gente estava nas trevas, e agora a gente está na luz. Então a gente tem que anunciar
Evangelho de Jesus, amém? E andando com a Bíblia, irmão, a gente vai ter muitas oportunidades para fazer isso. Porque a gente vai chegar com a Bíblia lá no nosso colégio, quem é que estuda? Ninguém, só 2 pessoas lá na internet, deve ter mais gente que estuda. E você vai chegar lá no seu trabalho, na sua escola, ou seja, onde quer que você for, e você vai estar num grupo de amigos lá. Com certeza, irmão, alguém vai perguntar alguma hora: por que você está andando com essa Bíblia? Por que não? Aí que você vai pedir o Espírito Santo para te usar. Você não vai precisar chegar lá e começar a falar por você mesmo. Entendeu? Você vai chegar lá com a Bíblia e vão te perguntar. Aí você pede: Espírito Santo, me usa agora para falar para a vida dessa pessoa. Me usa. Mesmo que ela não acredite, mesmo que ela tenha as ideias diferentes das minhas, me usa, Senhor. Em nome de Jesus, porque Ele vai te usar. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Lá em 1 João 4:23, a fazer a obra do Senhor, que estão dispostos a declarar para o mundo que nós somos crentes, que nós somos evangélicos, que nós somos, vamos dizer assim, que nós somos salvos pelo Senhor. E o Senhor, Ele tem muito a fazer na vida de todos os que estão lá no mundo. Porque, irmão, a gente está dentro da igreja hoje, mas só que a gente já esteve no mundo um dia, e a gente sabe que estar no mundo não é uma coisa boa. O que tem no mundo é uma ilusão, e a gente tem que falar isso para as pessoas, porque o que salva mesmo, a alegria verdadeira, não está condicionada num copo de cerveja, não está condicionada nada disso, está condicionada em você estar em comunhão com Deus. É algo maravilhoso, é algo muito bom, e a gente tem que passar isso para as pessoas urgentemente. A gente está no meio de uma geração que não quer saber nada de Deus, e a gente tem que andar na contramão desse mundo. Lá em Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito Santo de Deus, para que experimentei qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então, irmão, vamos evangelizar, não vamos ter medo de declarar quem nós somos verdadeiramente, porque quando a gente estava lá no mundo, a gente não era tímido para fazer nada. Aí a pessoa vem do mundo, chega na igreja e fala assim: não, mas eu sou tímido. A gente não é tímido. Quando a gente estava no mundo, a gente não era tímido para fazer as coisas. Por que a gente é tímido para fazer as coisas para Deus hoje? A gente não pode ser tímido para fazer as coisas para Deus, nunca. Porque uma vez, quando a gente estava lá no mundo, a gente não era tímido para fazer nada. A gente estava, os garotos, por exemplo, quando estavam lá na balada, era tímido para chegar na menina? Não era tímido. A gente não pode ser tímido para pregar a palavra de Deus. Vocês entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. A gente vai falar agora sobre intimidade, intimidade com a palavra. Então, irmão, esse é um propósito que vai trazer muita intimidade com a palavra para a sua vida. Por quê? Porque é um propósito que você vai ter que conhecer a palavra de Deus para fazer ele. Não tem como você fazer esse propósito sem você conhecer. E se você não conhece e fizer esse propósito, você vai chegar lá no lugar onde você foi e vão perguntar alguma coisa para você, você não vai saber. Você vai querer chegar em casa e pesquisar sobre aquilo. É claro que você não vai ser o Google, você não vai saber tudo. Alguma coisa que te perguntarem, você não vai saber. Então, quando chegar lá na sua casa, você vai querer buscar. Foi assim que eu fui me aprofundando com Deus. Porque, como eu falei, eu não conhecia muito a palavra de Deus quando eu comecei a fazer esse propósito. E eu chegava com os meus amigos e falava: olha, isso eu não sei não, mas amanhã eu com certeza vou te trazer a resposta, porque eu vou chegar em casa, eu vou buscar sobre esse assunto, vou buscar saber sobre tudo isso. E para fazer esse propósito também é importante a gente estar antenado em tudo que está acontecendo no mundo, porque eles não vão perguntar só a sua opinião sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eles vão perguntar a sua opinião sobre diversos assuntos, sobre aborto, sobre feminismo, sobre diversos assuntos. E é importante também você conhecer isso, para que você possa fazer um propósito assim, abençoado, e dentro da palavra de Deus responder essas questões para eles. Entenderam? Amém? Então, era isso que eu tinha para falar, que a gente possa fazer
esse propósito e ser muito abençoado, que a gente possa abençoar muitas vidas também, que a gente possa levar a palavra de Deus, que a gente possa não ter vergonha. Você que está aí na internet ainda está indeciso, não tenha vergonha de fazer esse propósito, não tem, porque o Senhor, Ele vai te usar com certeza. Se você pedir, Senhor, usa minha vida, Ele vai te usar, isso aí é certo, porque o Senhor, Ele está à procura de vidas para usar nessa geração. Ele quer levantar uma geração de profetas para profetizarem nesses tempos que estão tão difíceis, irmão. Porque, por exemplo, Noé, ele foi escolhido dentre muitos em sua geração. Deus achou graça aos olhos de Noé no meio de uma geração corrupta. Será que o Senhor pode achar graça aos nossos olhos no meio dessa geração? Ele vai achar, porque a gente quer, né, se aprofundar com Deus. Estou vendo aqui jovens, né, que querem fazer esse propósito, jovens que estão interessados, jovens que lá na internet também estão interessados em fazer esse propósito, que o Senhor possa abençoar muito a nossa vida, que a gente possa ser luz para esse mundo, ser como um farol, que aonde a gente for, né, as pessoas possam sentir algo diferente, que as pessoas possam ver que a gente é diferente, porque lá em Malaquias também diz que as pessoas veriam a diferença entre o que serve e o que não serve. Então que as pessoas possam ver essa diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Esse que eu tinha para falar. André, fala pro pessoal quantos anos você tem hoje. Eu tenho 17 anos, eu fiz 17 agora há pouco, eu tinha 16 até dia 21 de agosto, hoje em dia eu tenho 17. Fala pro povo aí quanto tempo você está fazendo o propósito. Estou fazendo o propósito já tem 2 anos e 6 meses, vai fazer dia 1º de outubro. Mas você começou o propósito, a gente ia fazer só 30 dias, né? Comecei o propósito, a gente ia fazer 30 dias e o Senhor, Ele colocou no meu coração, não, vai lá, faz mais um mês, né? Porque eu vou te abençoar, eu vou te usar, né? E eu também queria muito ir no monte, né? Como eu já tinha falado, para fazer esse propósito. E depois que eu fui no monte, aí que o Senhor, Ele colocou no meu coração, não, vai fazendo, vai espalhando a minha palavra para esse mundo, e eu continuei, né? Para a glória de Deus. Quando é que termina o seu propósito, André? Olha, o meu propósito, ele não tem uma data definida para terminar, até o Senhor, né, Ele bradar no meu coração de novo e falar, filho, vamos lá, agora é a hora de parar, agora tem outra coisa para a sua vida. Então, até a hora que o Senhor falar isso, né, estou aí à disposição dele, vai ser usado pelo Senhor. Se alguém tiver alguma pergunta. Conta pra gente se teve alguma outra experiência em ser essa menina aí que chamou para um debate. Teve alguma experiência similar que você pode contar pra gente? Todo dia, irmão, a gente vai passar por uma experiência dessa. Todo dia, né, alguém vai mexer contigo, vão colocar apelido em você, tá? O meu apelido, por exemplo, é André Bíblia, todo mundo me chama de André Bíblia, mas só que o meu nome é André Vitor, mas todo mundo me conhece já desse jeito, André Bíblia, André Bíblia, André Bíblia, André Bíblia. Por muito tempo Deus está andando com esse propósito, com a Bíblia, né? Eles já me chamam desse jeito. Mas, irmão, não liga para isso não. Se colocarem apelido, isso vai vir só para te parar. Eles vão zoar pra caramba, entendeu? Mas não liga para isso, não liga para isso. Se liga no trono, se liga em Deus. Que aí sim o seu propósito ele vai fluir e você vai conseguir. Alguém tem alguma pergunta para o André? Tiver mais alguma pergunta? Fazer? Só pergunta, quer perguntar não, Janine? Você gosta de falar? Eu tô assim, sabe, quicando para falar mesmo, mas assim... Pergunta aí. Porque eu não tenho uma pergunta, no caso, para fazer para o André, não. É porque eu conheço o André já há muitos anos, né? O André é amigo do meu filho e tudo. E assim... Eu imagino que o que você se tornou hoje, desde o dia que eu te conheci, nossa, tem muito a ver com esse propósito. Porque eu me lembro a primeira vez que você falou na igreja, todo tímido, engasgando, e todo assim, sabe, todo encolhido. E assim, é muito gratificante a gente ver
o que Deus faz na vida de uma pessoa e principalmente na vida de um jovem. Eu tenho sempre batido nessa tecla, até com esses jovens aqui mesmo, porque entregar a vida para o Senhor na mocidade, a Bíblia fala a respeito disso, né? Que na mocidade é para a gente, né, realmente entregar a vida para o Senhor, viver para o Senhor na mocidade, para que na velhice a gente não venha chorar na cama, que é um lugar quente. Não é isso que a Bíblia faz, mas fala, mas é mais ou menos desse jeito. A gente tem que buscar a Deus na juventude para na velhice você poder colher aquilo que você está plantando hoje, né? E assim, eu não sou jovem não, mas eu quero isso aí para mim. Eu quero isso aí para mim. Uma salva de palmas para esse jovem. Eu esqueci, você perguntou ali se teve mais alguma experiência de debate. Então, certa vez eu estava caminhando na avenida com um amigo meu lá da minha igreja e eu estava caminhando lá na avenida tranquilo. Aí do nada apareceu uma amiga minha do colégio, do nada. Aí eu falei assim, oi, beleza, tranquilo, show. Falei lá com ela, mas só que a avó dela estava junto com ela. E a avó dela já testemunha de Jeová há muito tempo. E ela começou a debater comigo, irmão, falando um monte de coisa da Bíblia, e eu só refutando lá dentro da palavra de Deus, refutando. Chegou uma hora que ela se estressou e falou assim, quero ver você me provar na Bíblia que o inferno existe. Me prova na Bíblia aí que o inferno existe. Eu falei, Jesus, o que ela está perguntando? O que ela quer saber, né? Não, ela falou, me prova aí na Bíblia que o inferno existe. Aí ela tinha lido uma passagem lá de Apocalipse que não tinha nada a ver com o contexto, mas só que logo depois, uns 6 versículos depois da passagem que ela havia lido, estava falando sobre o inferno, que o lugar dos caluniadores era no lago de fogo e enxofre. Eu li aquilo para ela, aí ela ficou assim, ó. Ela ficou abismada, eu falei. Aí meu amigo começou a rir, eu comecei a rir também, não aguentei. Comecei a rir também, mas eu falei, ó, Deus abençoe a senhora, tamo junto. Deus abençoe a senhora. É só que ela ficou assim, ó, sem resposta, entendeu? Ficou pensando naquilo que eu falei. É por isso que a gente tem que, imagina, se eu não conhecesse a palavra de Deus naquele momento, ela ia me esculachar, ela me dar um banho, irmão, se eu não conhecesse a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que estar sempre firmado, sempre em santidade com o Senhor, sempre andando com Ele, porque se a gente conhece, mas também deixa de buscar, deixa de se santificar, a gente também vai ser usado pelo Senhor. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, nesses 21 dias aí que vocês vão passar nesse propósito, estejam se separando para o Senhor mesmo, porque não é um propósito assim, não é só andar com uma Bíblia na mão, não é um propósito simples, não é uma coisa simples. Eu quando comecei, eu achei que era uma coisa simples, mas depois que vieram as afrontas, depois que vieram todas as dificuldades, eu falei, Jesus, esse negócio é sério mesmo, então vamos lá. Aí é que Deus começa a usar a minha vida quando eu começo a buscar, não é quando eu começo a andar com uma Bíblia na mão, quando eu começo a buscar Ele. Amém? Valeu, André. Obrigado. Deus abençoe. Tá? Sempre com a gente aí, vamos falar mais um pouquinho. Deixa aqui. Deixa a minha Bíblia aqui, que essa é minha. Irmãos, eu também fiz o propósito. Na mesma época que eu conheço, só que eu não tenho esse tempo todo. Eu fiz 30 dias. Eu fiquei 30 dias junto com o restante do pessoal. Na verdade, no monte foram só 3 pessoas que conseguiram ir no monte com a gente. Até foi uma experiência sobrenatural. Até vai ter um rapaz de Minas, quer mandar um abraço aí pro Marquinhos, Marco Antônio lá. Presbítero Marco Antônio lá em Minas, ele fez o propósito, vai fazer de novo, acho que ele deve estar lá assistindo o vídeo, ele vai fazer com a equipe dele lá em Minas também, o propósito nós entregamos um monte, entendeu? Esse propósito a gente não está levando dessa forma. É lógico que se alguém depois postar lá no grupo, vamos pro monte, não, vamos pro monte. Isso aí é tranquilo, monte, meu irmão, a gente vai quase toda semana, a gente está no monte buscando, então, não é, Maria Rita? Fala aí. Eu estou no grupo, tá? Né? Janaína, então a gente está sempre indo no monte, então postou lá, vamos entregar no monte, a gente vai entregar. Né? Então como é que funciona o propósito? 21 dias. Começa 0 hora de hoje para amanhã, a gente já vai começar a andar com a Bíblia na mão. Né? Então muita gente pergunta, vou andar com a Bíblia na mão o tempo todo, na hora que eu for no banheiro, como é que eu vou fazer?
Não é também tão radical assim. Você pode deixar a Bíblia no cantinho e vai. Mas qual é o objetivo principal? É estar com ela na mão o tempo todo, a maior parte do tempo, né? Ah, quero assistir um programa de TV. Você pode até assistir um programa de TV, mas foi o que o André disse. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra, mais conhecimento você tem. Você não precisa conhecer a palavra toda. Se o Espírito Santo está vendo que você está buscando conhecimento na palavra, quando vier a afronta, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai te trazer a palavra para você trazer para aquela pessoa, mesmo que não seja o que ela quer ouvir, como o André falou. Fala aí, produção. Wilson Fel. Wilson Fel tá aí? Wilson Fel, aí. Ah, é nós lá dos States. Um abraço, irmão. Deus abençoe a galera aí. Show. Hein? O homem tá lá ligado na gente lá. Então, irmão, o que você vai fazer? Tem que ser igual o André falou. Tu não precisa ir em cima, mas tu tem que ter pelo menos o conhecimento e um pouquinho, né, de humildade suficiente para chegar para a pessoa e falar: irmão, eu estou buscando intimidade com a palavra. Ainda não sei tudo, não conheço tudo. Mas vamos fazer o seguinte: amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós vamos sentar e eu vou te falar. Você vai para casa e tu vai comer esse negócio, vai cair para dentro, vai estudar, vai buscar na internet, vai me ligar. Brincadeira, não me liga. Liga pro André. O André vai te falar. Então, tem que ser dessa forma, tem que ser humilde o suficiente, mas saber que o propósito não é só carregar. Estamos juntos na missão. Estou lá no ponto de ônibus, esperando o busão para ir para a escola, para o trabalho. Ó, lendo a palavra. Lendo a palavra. Está comendo a palavra. Todo o tempo que estiver ocioso. Irmão, vou contar para vocês. Nos 30 dias que eu fiz, minha filha fazia balé. Não vou falar não, que vocês não estão me pagando para pagar por propaganda. Fazia balé no negócio aí. Aí eu tô lá tranquilão esperando ela sair. O que eu fazia? Eu sentava no chão do shopping, no chão, encostava naquele negócio lá, usava minhas perninhas e lendo Bíblia. A galera passando assim, eu sentado no chão e lendo Bíblia. O tempo todo lendo Bíblia. Eu não ganhei o apelido de homem Bíblia não, porque eu não fiquei tanto tempo. Mas aonde eu estava? Era reunião com gerente de banco, reunião com empresários. O pessoal chegava para ser atendido lá no escritório, a Bíblia estava em cima da mesa. Tinha uma Bíblia no escritório, uma Bíblia no carro, uma Bíblia em casa. Porque a hora que eu esquecia uma, eu parava, catava outra. Porque o propósito é estar com ela toda na mão. Ah, irmão, eu esqueci em casa. Deu tempo de voltar antes do ônibus para a escola? Volta e pega. Ah, irmão, não deu, o que eu faço? Irmão, vamos orar e vamos dizer para Deus que você não teve a intenção de quebrar. Foi apenas um esquecimento. Ah, não, tem um grupinho de amigo ali. Eu vou deixar minha Bíblia aqui e vou lá um bocadinho para conversar. Não é válido, porque tu está sentindo vergonha. Se te incomodou andar com a Bíblia na mão, aí tu está quebrando o propósito. Mesmo com vergonha, mesmo com timidez, né? O André falou, eu sou tímido, mas eu não sou tímido para isso aqui. Se eu tiver te falar da palavra, eu vou falar. Porque antigamente, quando eu estava no mundão, eu subia em cima de mesa, assim, ó, de botequim, e dançava. Tipo Gogo Boy, magrelo toda a vida, horrível. Mas fazia. Mano, tem que contar. Tem que contar. Só que eu tava cheio de manguaça na ideia. Cheio de cachaça. Eu tinha que beber para poder perder a timidez. Hoje, eu invoco a presença do Espírito Santo. E perco a vergonha. Só com o Espírito Santo de Deus. Eu me embriago hoje do Espírito Santo de Deus para perder a vergonha. Caso contrário, é difícil. Acho que é fácil quando a gente tem que pegar um microfone e levar uma palavra, uma palestra. Não é fácil. Está pensando que é fácil estar aqui na frente falando com vocês? Só o Espírito Santo de Deus. Então o propósito ele funciona assim. O tempo todo, durante os 21 dias, nós vamos andar com a nossa Bíblia na mão. Ah, irmão, mas eu vou disfarçar a minha Bíblia, vou botar minha Bíblia dentro da bolsa. Não vale. Ah, vou andar dentro da mochila. Não vale. Na mão. Sentou no ônibus, abre a Bíblia e lê. A Bíblia tem que estar visível o tempo todo. Deu para compreender? Deu para compreender? Dúvidas? Perguntas? Fala, irmã. Eu uso uma capa na minha Bíblia, assim, até uma capa muito bonitinha e tal, mas não porque eu tenha vergonha de andar com a minha Bíblia, porque a minha Bíblia ela é muito velhinha. Aí Você comprou quando era criança? Quando eu era criança. Aí o que acontece? Eu não posso andar com essa capinha, né? Na minha Bíblia, porque dá pra ver
que é uma Bíblia. Ela só não tem a escrita, porque já a capa dela, que aliás a Bíblia já está toda despencada. Eu tentei dar uma colada e tudo, mas a capinha é mesmo para proteger, para não ficar pior do que já está. Se a Bíblia, igual a minha Bíblia é fininha, é uma versão NVI, dá a impressão que é até uma agenda. Então eu escrevi aqui Bíblia Sagrada. Se a sua Bíblia tem como a pessoa olhar e identificar que é uma Bíblia, não, dá para identificar. Você não pode botar um negocinho cheio de pelinho, cheio de coisinha, quando você vê, parece até um ursinho de pelúcia. Aí você vai carregando na rua, aí não. É também tem idade para isso. Não, tá bom. Mas se der para você identificar, as pessoas olharem, identificarem que você está portando uma Bíblia, problema nenhum. Entendeu? Eu coloquei porque eu achei legal. Até tem um adesivo aqui, ó. Quem quiser eu tenho mais adesivo, se quiser colocar. Dá para colar um adesivo lá não? Dá. Bota um adesivo. Com certeza. Então, aí, cola um adesivo lá, já matou a charada. Acabou o problema. Mais dúvidas? Wilson Fel, Wilson Fiel, vocês fala aí, irão Wilson. fazer algum relógio de oração? Wilson, pô, pergunta bacana. Eu estava ali sentado ali, eu estava pensando nisso. Mas a gente não pensou assim num relógio de oração. O que eu estava ali sentado enquanto o André estava falando, eu estava pensando, cada um montar o seu propósito diferente. Né? Eu estou fazendo um propósito de jejum e vou manter um horário de oração pela madrugada. Pô, beleza. Então tem que buscar a santificação, não é simplesmente carregar o livro. Né? Então, Wilson, a sua equipe lá, o pessoal, pô, reúne a galera e vê entre vocês. De repente, se achar interessante montar um horário para cada um estar orando, não sei. É bacana, mas individualmente é interessante que cada um faça um horário para estar orando, né? De preferência faça um jejum. Serão 21 dias, vai passar muito rápido, vai ser muito rápido. De repente vai ter gente que vai querer fazer igual o André, vai querer ficar aí até Jesus voltar, não sei. Mas o início do propósito é 21 dias, vai passar muito rápido. Então a gente tem que fazer o quê? Preparação. Porque a gente sabe que 21 dias, por se passar rápido, também tudo que vier sobre a nossa vida vai ser muito rápido. As afrontas virão rápido, né? A vontade de desistir vai ser rápida, tudo muito rápido, porque os dias vão passar correndo. Então, irmão, faça sim, cara, bacana. Faz um relógio de oração com a galera aí, bota o pessoal para orar, para jejuar, entendeu? E posta foto pra gente saber que vocês estão com a Bíblia na mão mesmo, que vocês estão longe. Outra coisa aí. Rodrigo. Rodrigo, fala aí. Quem estuda, quando chega na sala de aula, tem que ficar com a Bíblia em cima da mesa. Quem vai no banco falar com o gerente, quem vai no médico, tem que botar a Bíblia em cima da mesa. Quem vai na academia malhar, tem que estar com a Irmão, Bíblia. vai devagar que daqui a pouco eu não lembro tudo. Como é que vai funcionar? Não tem problema. Não, bacana. O que o Rodrigo colocou é legal. Né? Vamos tentar lembrar do que ele foi falando. Né? Então você está na escola. Cheguei na escola, vou para aula. Bíblia em cima da mesa. Vou fazer uma prova. Galera, crente não cola, mas o professor não sabe disso. Então o que você vai fazer? Bota a Bíblia debaixo da mesa, bota na mochila, para não dar o que falar. Mas o tempo todo você tem que estar com ela na mão. Mas está estudando, bota na mesa. Né? O mesmo caso do gerente de banco. Né? Eu passei por isso. Né? Você vai estar numa reunião, né? No escritório, qualquer lugar dessa forma. Você chegou, põe a Bíblia em cima. Eu botei a minha Bíblia em cima da mesa do gerente. Ficou todo mundo olhando para a minha Bíblia. Eu doido que eles perguntassem alguma coisa. Foi aquilo que o André falou. Você não vai sair igual um doido metralhando os outros. Não. Deixa que a Bíblia vire uma abertura. Vai abrir o espaço para você falar. Ah, irmão, que negócio é esse? Bíblia, você vai para o culto, vai para a igreja. Aí tu entra falando de Jesus, fala que você está num propósito, né? Vai até mais fundo, fala, irmão, para você entender direitinho, qual a sua religião? Ah, eu sou romano. Ah, vou te explicar. Tem esse negócio que vocês fazem aí de promessa? É quase um negócio desse. O nosso é um propósito com Deus. E começa a falar daquilo que Deus tem feito, né? Assim como eu estou com a camiseta aí, ó. Jesus mudou minha vida. Meu irmão, entra falando. Eu adoro usar isso aqui. Não fala, mudou. E muda. Outro negócio também tem academia, né? Que você falou, academia. Você vai para academia malhar. Eu malho. Tem gente que também faz isso, né? O Wilson lá com a galera dele, né? Roberto Júnior, nosso professor aí, né? O cara é personal, negócio da Treme, sei lá como é que fala. Né? O cara é marombeiro. Então o cara vai dar aula, vai levar a Bíblia na mão e vai estar lá do lado do aluno. Não, irmão.
Ele não está carregando a Bíblia porque ele tem vergonha, porque ele vai estar ali no meio dos equipamentos. É lógico que se ele tem tempo na academia e vai estar ocioso, ele pode estar lendo a Bíblia. Mas não é quando eu vou malhar de manhã, estou chegando lá na academia, vou botar do lado do aparelho e carrega pezinho. Não precisa, botou lá nos caninhos lá, pá. A hora que você for embora, põe de novo e sai. Não é radicalizar o negócio, porque o objetivo não é esse. O negócio é, via de regra, sentiu vergonha de carregar a Bíblia na mão, quebrou o propósito. Eu não vou levar porque eu não tenho coragem de chegar lá na escola segurando a Bíblia. Então não adianta nem fazer. Irmão, eu vou ter que ir no médico. Estava conversando isso com o Rodrigo no caminho. Vou ter que ir no médico. Você chegou lá, vai te atrapalhar estar com a Bíblia na mão? Não, então fica com ela na mão. Não, vai ter que entrar dentro do tubo, que tem que fazer aquele exame lá que faz lá. Como é que é o nome do negócio? Ressonância. Aí tu vai entrar e botar lá no peito assim, não pode. Eu falo, é Bíblia na mão, vou entrar dentro do tubo com a Bíblia. Não, deixa a Bíblia lá no cantinho lá e faz o que você tem que fazer. Você não pode se envergonhar. Vou na lanchonete. Você vai botar lá em cima do balcão da lanchonete? Sujo. Não. Mas você está sentado na mesinha do shopping? Pode ser na mesa. Né? Tá todo mundo comendo pizza, aquela bagunça, nada de jogar Coca-Cola. Guarda a sua Bíblia. O negócio é não se envergonhar. Respondi todas aí, doutor? Tem mais alguma? Show. Mais alguma dúvida? Irmão, bom que tu veio, cara. Mais alguém? E aí, Lucas? Agora por enquanto não. Não? Isso aí foi legal também tu falar de dúvida não agora por enquanto. Né? Surgiu dúvida, né? Pessoal aí da internet aí do Face, surgiu dúvida, vai no grupo e posta. Irmão, passei por isso, como eu vou proceder? Posta que a galera vai te ajudar, né? Às vezes agora a gente não tem dúvida, né? O pessoal tá ali ligado direto lá no Face mandando, mas às vezes não tem. Amanhã vai começar pela manhã, você acordou já com a Bíblia na mão. E agora? Tem uma dúvida aqui. Posta no grupo, vai ter alguém online ali que vai te ajudar, né? O André está lá ligado direto, né? A gente tem um pouco mais de experiência com o propósito que a gente já fez, né? Então a gente vai estar ligado para quê? Para esclarecer dúvida. Irmão, fiz isso assim, será que eu quebrei o propósito? Não quebrei o propósito? Como é que eu faço? Posta as fotos. Posta as fotos, nas fotos vem na minha mente que eu vou falar das fotos. Posta a dúvida, mas também poste foto. Eu estava falando com o Rodrigo, já pensou esse negócio maneiro? Você está num lugar inusitado com a Bíblia na mão. André, eu já encontrei com ele um monte de lugar com a Bíblia na mão. Você está num lugar assim, inusitado, na igreja. Não, você não vai postar foto na igreja, todo mundo está com a Bíblia na mão na igreja. Mas você está lá, sei lá, andando de metrô lá no Rio de Janeiro. Aí tu vai lá e bate o selfiezinho com a Bíbliazinha na mão, vou mostrar pra galera. Airsoft, né? Tá lá no jogo de Airsoft lá, mandando. Hein? E o cara com ela presa dentro do colete, assim, ó. Presa no colete aqui, ó, vai correndo, fugindo do lado. Coisa no outro, irmão. Mas não usa a Bíblia de escudo. Não usa a Bíblia de escudo, não. Não, nessa hora não. Mas tu pode evangelizar. E sabia que eu estava falando desse negócio aí, né? Pra quem não sabe, nós somos jogadores de Airsoft, né? Tá ali Silas ali atrás ali, galera ali, Júnior, Rodrigo, né? Janaína é mãe de jogador também, Lucas. Tem uma galera aí que joga com a gente Airsoft. Então o que acontece? Primeiro que eu quero falar que nós não somos bandidos, não somos nós somos jogadores de Airsoft credenciados. Explica o que é. Airsoft, para quem não sabe, é um jogo de simulação de guerra, usado com armas que são réplicas. E essas armas, elas têm a ponta laranja, que identifica que ela não é uma arma, e sim um jogo. Né? Não é um brinquedo, porque ela não é um brinquedo, mas é uma réplica de uma arma que você pratica. Você acredita que onde nós chegamos e as pessoas identificam que nós somos evangélicos, as pessoas param até de falar palavrão? Porque a gente chega no lugar inibindo o pecado. Tá todo mundo falando um monte de coisa. A gente chega, eu lembro que no último jogo que a gente fez agora, o menino falou do meu lado, chamou até de pastor. Falou, pastor, desculpa aí, tá o folgado, nós não vamos falar mais não. Imagina eu chegando no próximo jogo agora com a Bíblia na mão. Vou chegar com a Bíblia na mão, irmão, se os caras começarem a falar, eu vou abrir a Bíblia e vou pregar. Não é, irmão? Senta todo mundo no gramado aí. Senta no gramado aí.
entendeu? Brincadeira, mas se acontecer eu faço mesmo. Esse negócio não. Mas e Outra como dúvida. vai funcionar no Airsoft? Oi? Mas e como vai funcionar? No Airsoft vai funcionar igual na academia, não tem necessidade de levar ela pro jogo. Né? Vai meter ela no colete. O sniper fica na Bíblia enquanto o cara chega. Mas enquanto o pessoal tá lá armando pra dividir time e tal, o cara senta lá no gravadinho e vai lendo a Bíblia, que é maneiro. Vai abrir espaço pra evangelizar e a turma tá precisando. Outra dúvida? O celular descarregou. Acabou a bateria do celular? Show. Beleza. Vamos continuar, vai postar o vídeo inteiro depois, irmão, vocês estavam acompanhando aí, agora estão postando, pegando o vídeo inteiro aí, porque o celular acabou a bateria. Eu acho que o Vaguinho acabou de chegar e devia perguntar alguma dúvida no... Vaguinho tem testemunho. O Vaguinho já tá nesse propósito. Vaguinho já começou o testemunho, já começou o propósito. Vem cá, vamos falar aqui no caso aqui. Vem cá, chegou atrasado, vai pagar a Hoje eu flexão. não tô te conhecendo, vou quebrar. Vai pagar a flexão, vai pagar a flexão. O cabelão dele. Aí, moçada aí, do Face, quem não conhece aqui é o Vaguinho, gente boa. Ele já começou o propósito, se antecipou, a ansiedade tomou conta dele. Fala aí. Tem namorado também. Tem namorado, gente. Então, eu comecei o propósito umas semanas atrás e eu tava na escola, a professora perguntou por que eu tava com a Bíblia. Aí na primeira pergunta ela perguntou se eu era cristão, só que eu não entendi. Eu entendi que ela perguntou se eu ia pra igreja. Eu falei, não, ela falou, então por que essa Bíblia? Aí eu falei, repete a pergunta, ela falou se eu era cristão. Aí eu falei, sou. Aí ela falou, poxa, que legal, é bom as pessoas terem um caminho certo a seguir, sabe? Aí na hora eu sentava meio com pressa assim, fiquei também meio tímido, falar com a professora, e foi isso. Legal. do convite. Também na escola teve um menino que é da igreja que eu não sabia e ele fez um convite para levar uma palavra na igreja que vai abrir nova lá. Mas viu? Já tá virando ser pregador da palavra. Falando, intimidade. Que isso, tá sendo bem legal. Tá maneiro? Tá. Dá pra aguentar até o final junto com a gente? Tem questão de... É? É ele, viu? Vaguinho Bíblia. É ele mesmo. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Não? Não? Deixa eu dar uma palavrinha. Chega aí, doutor. Vem Vou cá. falar também. Vem falar, doutor. Doutor gosta. É minha Bíblia, doutor. Cheguei cheio de vergonha também. Então, quero falar que eu sou recém-convertido, né? Eu conheço pouco a palavra, como o André estava falando, mas eu estou confiante que nas horas difíceis o Espírito Santo vai me ajudar, vai ajudar todos nós, né? Porque mesmo sem a Bíblia na mão e mesmo conhecendo pouco, as pessoas veem o nosso testemunho de vida atual. No sábado mesmo, né? Estava na rua, Verdade. conversei com um amigo meu que chegou, um suspeito, Aí conversei com ele e tal, ele tirou algumas dúvidas e no domingo ele foi na igreja ontem e aceitou Jesus. Glória a Deus. Foi uma alma que a gente ganhou para Jesus, né? E com a Bíblia na mão, nesse propósito, eu tenho certeza que a gente vai honrar o nosso Pai, né? E vai dar tudo certo. E é isso aí. Isso aí, doutor. A diferença do tamanho da Bíblia. É, tu viu lá, humilhou. Cara, grande. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Quer? Não? Quem quer falar? Não quer, Sila? Quero não, Então, obrigado. vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, né, para a gente estar dando início a esse propósito, entregar a Deus. Eu quero lembrar a vocês, né, e o pessoal aí do Face, entra lá no grupo, propósito Bíblia na mão. Entra lá, é um grupo público, você entra, aciona, de repente você está assistindo, não faz parte do grupo, gostei, quero fazer parte, mas hoje já é dia 21, pô, o pessoal começou ontem, não tem problema, você vai fazer os seus 21 dias, você vai começar no dia 21, conta os seus 21 dias e faz, estou começando hoje, é dia 30, não tem problema. O propósito é você com Deus. Você vai fazer 21 dias de Bíblia na mão e Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar o seu compromisso, Deus vai honrar aquilo que você colocou no seu coração. Viu, André?
André começou com a gente para fazer 30 dias e está aí, mais de 2 anos aí, quase 2 anos e meio já com a Bíblia na mão e vai fazer até quando o Senhor autorizar. Então da mesma forma você, não importa o dia que você vai começar. Nós do grupo, nós vamos iniciar hoje às 0 horas e vamos começar a partir da manhã, cedinho, todo mundo já a Bíblia na mão, né, Lucas? Impactando, né, esse mundo e declarando que verdadeiramente a Bíblia é o manual da vida. Nós não nos envergonhamos dela, não nos envergonhamos de Jesus e nós vamos ganhar almas para Ele durante todo esse processo, né? Repito, está num lugar bacana, inusitado, tira uma foto, posta lá no grupo e mostra que você verdadeiramente não tem vergonha do Evangelho do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Aproveitando a palavra do Rodrigo, né? Você que tem medo, está na dúvida, né? Como o André disse, recebe afrontas. Lógico que ele recebeu muito mais pelo tempo que ele está fazendo, que é muito maior do que a gente vai fazer, mas eu creio, como o Rodrigo disse, o Espírito Santo de Deus ele vai te dar direção. E se você é humilde o suficiente para admitir que não sabe, não abra a boca para falar daquilo que você não sabe. Diga, eu não sei. E marca um horário com a pessoa, vai para casa, estuda, posta a sua dúvida lá, a gente vai tentar te ajudar e Deus vai honrar o nosso compromisso. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar porque nós vamos iniciar esse propósito já com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, nesse momento, Deus, nós queremos colocar em suas mãos esse propósito. Pai, nossos irmãos que estão aqui, que conseguiram se propor a vir a esse lugar, ó Deus, para estarmos aqui juntos. Também, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na internet. Pai, Wilson Fel, Senhor, com a sua equipe, Deus, lá nos Estados Unidos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles também, derramando a Assunção, Pai, o presbítero Marco Antônio, Pai, com o seu grupo também, lá em Belo Horizonte, Senhor, outros mais, Senhor, que não se pronunciaram, mas que estão também, através desse vídeo, se propondo a fazer, Pai, cada um que se propôs, Senhor, ficar esses 21 dias, Pai, de posse da Bíblia em sua mão. Não, Deus, como somente portando um livro, mas estando entendendo, Pai, que a Bíblia é o manual, é aquela porta, Senhor, para o evangelismo. Quando o André mesmo disse, Pai, é sim, Deus, uma deixa para falarmos do seu amor. Pai, usa as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, derrama, Senhor, o seu poder do seu Espírito sobre a vida de cada um que se propôs a fazer esse propósito. Pai, que nós não venhamos nos envergonhar, mas que nós venhamos a ganhar almas. Que nós venhamos verdadeiramente as pessoas olharem e verem que existem pessoas que mesmo no mundo digital, no mundo globalizado, no mundo, Pai, onde o ter, Senhor, é muito mais do que ser, nós estamos fazendo a diferença. E que o seu Espírito Santo, Pai, nos ilumine a cada dia, nos dê força, porque nós precisamos de força. Nós precisamos de ser fortalecidos a cada dia pelo seu Espírito, para que não venha cair o desânimo sobre a nossa vida. Pai, e que nesses 21 dias, eu sei, Senhor, que cada irmão tem uma limitação diferente. Cada irmão, Senhor, tem um desejo diferente no seu coração. Eu quero te pedir, Pai, se eles colocarem diante de Ti esse propósito também, contempla o coração, o desejo do meu irmão, da minha irmã, para que o seu nome venha a ser exaltado nessa terra. E eu creio, Pai, que nós iremos colher muitos testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer durante esses 21 dias. E quem sabe, Senhor, aquele que tinha vergonha, aquele que era inibido, Pai, possa ficar mais tempo com a Bíblia na mão, levando a sua palavra, Pai. Que o exemplo do André nessa noite, o testemunho dele, Pai, venha nos fortalecer. Um jovem, Senhor, com somente 17 anos, que tem colocado a vida diante do seu altar. Pai, que essa geração eleita, essa geração escolhida, separada por Ti, venha verdadeiramente impactar o tempo e começar a gerar uma nova história, Senhor. Pai, muda, Senhor. Muda, Pai, a trajetória das vidas que passarem diante de cada Bíblia dessa. Que cada um portador de uma Bíblia durante esses 21 dias venha ser canal da sua unção, para que o seu nome, Senhor, venha a ser exaltado e que joelhos possam se render diante dos seus pés. Eis aqui, Senhor, o seu povo. Eis aí, Pai, através das redes sociais,
através da internet, esse canal, Senhor, que tem sido bênção a esse tempo, sabendo usar, tem sido usado, Deus, de uma forma extraordinária para espalhar o seu evangelho. Então cada um agora, independente de onde estiver, da cidade, do bairro, do estado, do país, não importa, nesse mundo que o Senhor fez, seja agora revestido do poder do seu Espírito Santo para cumprir esse propósito no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Corta para mim aqui. Propósito, Bíblia na mão. Entra lá, Facebook, compartilha, põe a sua foto e tamo junto. Deus abençoe. Um grande e lindo propósito na presença do Senhor. Amém? You got to.